Opa, salve, salve, beleza? E aí tá tudo certo, pessoal? Claro, inegável, né, que a pressão aumentou. Reuniões e mais reuniões. A situação do técnico Renato Portaluppi. Ele corre o risco de ser demitido? E algo que me foi falado a respeito disso. Além desses assuntos, tem uma situação estarrecedora, um dado estatístico muito preocupante e que eu quero compartilhar com vocês aqui neste conteúdo, que tem o apoio da KTO. Então chega lá, te cadastra na parceria com o canal, cupom Daniel, 20% de bônus no valor do teu primeiro depósito para que tu possa se divertir ainda mais na KTO para maiores de 18 anos, beleza? Bom, é claro que aumentou a pressão e, claro, as pessoas que elas estão ali próximas ao presidente Alberto Guerra e não necessariamente o departamento de futebol, enfim, mas pares de diretoria, outras áreas, pessoas que têm uma relação mais próxima com o presidente Alberto Guerra. O presidente estava muito irritado depois da derrota para a equipe do São Paulo pelo placar de 3-0 lá no Morumbi. E há uma pressão já, né? É uma corrente dentro do Grêmio que entende que a melhor alternativa seria já começar a pensar em uma troca de treinador, a saída do técnico Renato Portaluppi, achando ser ele o único responsável e até mesmo desconsiderando a falta de qualidade do grupo e as poucas opções que o próprio Renato teve, por exemplo, no jogo contra a equipe do São Paulo. Mas isso é assunto para outro vídeo, é um outro debate, enfim. O principal é que, sim, há uma pressão interna para a saída do técnico Renato. Isso significa que agora contra o Flamengo esse jogo pode ser decisivo e se o Grêmio não conquistar o resultado que espera, o Renato pode sair. Olha, gente, o que eu recebi é que o discurso da direção do Grêmio, principalmente do vice-presidente de futebol Antônio Brum, embora antes do jogo, lá em São Paulo, o presidente Alberto Guerra tenha falado, né, sobre a campanha que o Renato vem fazendo, entendendo, né, essa saída de segunda divisão, o que está acontecendo no Grêmio, esta queda, entende também que o Grêmio precisa jogar mais, e quando se fala em jogar mais, claro que é relacionado aos jogadores, mas tem muito do trabalho do treinador. Mas o discurso do Antônio Brum foi na linha de valorização do trabalho do Renato. Mas a gente sabe como é que é o futebol, né? Daqui a pouco um tropeço pode representar a saída do treinador. E o que eu recebi é justamente o que eu quero compartilhar com vocês aqui nesse vídeo. Esqueçam, aos defensores da ideia de que o Grêmio tem que trocar de treinador, pelo menos a informação que eu recebi é que esqueçam. Isso não acontecerá, não passa pela cabeça dos dirigentes do Grêmio ainda a possibilidade de saída do Renato Portaluppi. Isso significa então que o Renato seguirá como treinador do Grêmio. Aí vem outro detalhe em cima da informação que eu recebi, que é a seguinte. E para quem me acompanha há muito tempo aqui, lembra quando tinha aquele episódio do Atlético Mineiro? E esse canal aqui, modéstia à parte, insistia constantemente que o Renato ficaria no Grêmio, que iria se anunciar a renovação de contrato em um determinado dia. O Grêmio até estava, acho que em Atibaia, e as informações acabaram se fechando, né? Foram confirmadas até mesmo no dia do anúncio, né, na época da gestão Romildo Bolzan da permanência do Renato. Pois é a mesma fonte, ou seja, é confiável. E me disse o seguinte, olha, o Renato só deixa o Grêmio se ele quiser. Pelo menos a situação de momento. Claro que aí, para o final do ano, a gente não sabe o que pode acontecer. Daqui a pouco uma própria avaliação dos dirigentes do Grêmio pode levar a essa situação. Mas o Renato só sai do Grêmio se quiser. Gente, eu fiz um levantamento aqui, ó, minhas anotações, tá? De um dado que eu considero estarrecedor, né? Primeiro, a campanha do Grêmio fora de casa. Eu acho que é importante a gente ressaltar isso, né? O Grêmio é o 12º nesse momento, né? Estou gravando esse vídeo em termos de campanha fora de casa. O Grêmio tem 3 vitórias, tem 3 empates e tem 8 derrotas. Vejam bem, 3
vitórias, 3 empates e 8 derrotas. Mas não é nem tanto esse o dado preocupante. O dado mais preocupante é o número de gols que o Grêmio acabou tomando. 28. 28 gols. Vejam bem, gente, são 14 jogos fora de casa até agora. O Grêmio toma uma média de 2 gols por partida. E se a gente pegar a relação dos jogos aqui, o Grêmio contra o Cruzeiro perdeu por 1-0 na segunda rodada. Terceira rodada contra o Cuiabá ganhou de 2-1. Quinta rodada tomou 4-1 do Palmeiras. Oitava rodada ganhou do Atlético Paranaense 2-1. Décima rodada 3-0 para o Flamengo. 13ª rodada o Grêmio ganhou do Bahia 2-1. 15ª rodada do empate com o Corinthians 4-4. 17ª rodada também empate 1-1 com o Goiás. 18ª rodada foi o Vasco, né? O Grêmio acabou perdendo por 1-0. 20ª rodada o Grêmio também perdeu para o Santos pelo placar de 2-1. 23ª rodada o Grêmio perdeu para o Bragantino 2-0. 25ª rodada teve empate com Fortaleza. 26ª rodada, derrota para o Internacional no Grenal, pelo placar de 3-2. 28ª rodada, tomou 3-0 do São Paulo. E qual é o ponto estarrecedor dessa trajetória do Grêmio fora de casa? Não é só a baixa pontuação, mas o fato de que, claro, são muitos gols, né? O Grêmio tomou uma média de 2 gols por partida fora de casa, mas o Grêmio tomou gol em todos os jogos fora. Ou seja, por mais que o Renato mude a estratégia, jogue com 3 zagueiros, jogue com 2, reforce marcação no meio, o Grêmio tomou gol em todos os 14 jogos fora da arena. Ou seja, isso é um indicativo que não é só mudança na forma de jogar. A defesa do Grêmio vem falhando, independente dos ajustes que são feitos. E, por vezes, isso acaba sendo até mesmo um sinal de falta de qualidade. Deixa um comentário aqui embaixo, dá o like, te inscreve, ativa as notificações e fui!